Olá, gente. Mais uma vez aqui o diácono José Alberto para fazer mais uma live. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. E que Deus abençoe a todos. Na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, para o crescimento do reino de Deus. Apocalipse capítulo 18. Versículo 1 diz: depois dessas coisas, desce do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. A terra foi iluminada com a sua glória. Só a presença desse anjo foi iluminada toda a terra, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e abrigos de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do seu vinho, da sua ira e da sua prostituição, E os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a sua abundância e da sua malícia. Amém? Só que caiu a grande Babilônia. Só com a presença desse anjo iluminou toda a terra. E uma voz do céu dizia: caiu a grande Babilônia. Gente, falar de Babilônia, nós vamos falar do Egito. Falar de Babilônia, nós vamos falar da Grécia Antiga. Vamos falar de Babilônia, nós vamos falar de Roma. Por quê? Porque são as nações que vivem de mão dada na questão das religiosidades, daquilo que foi adotada mesmo antes da Bíblia existir. Mesmo antes da nação de Israel existir, e mesmo antes da Bíblia existir, já existia no mundo. O Egito, a Babilônia, a Grécia Antiga, Roma. Então são as nações mais antigas do mundo. E a nação de Israel, ela veio existir depois dessas nações. Israel não veio existir antes dessas nações. Israel veio existir depois das nações. A Bíblia foi escrita por Moisés. Quando Moisés tira mais de 2 milhões de hebreus do Egito, e nos dias do nosso pai Abraão na fé, Abraão desce ao Egito. Então veja que a nação mais antiga do mundo, Egito, Babilônia, Grécia Antiga. E o que foi que as nações abraçaram até hoje? O que foi que as nações abraçaram até hoje? Israel? Não. A palavra de Deus? Não. O que as nações abraçaram foi a questão das nações pagãs, a religiosidade das nações pagãs. Você observa que o povo hebreu passou 400 anos escravizado dentro do Egito. E dentro do Egito, esse povo aprenderam a questão da religiosidade lá do Egito. Na questão de adoração a ídolos, adoração às imagens de escultura, antes mesmo da Bíblia ser formada. Antes da Bíblia vem a existência. A Bíblia foi escrita através de Moisés. Então, quando esse povo lá dentro do Egito aprenderam os costumes, a religiosidade do Egito, na questão de adoração a ídolos, a feitiçaria, o satanismo lá dentro do Egito. Essa mesma prática que existia dentro do Egito existe na Roma, na Grécia Antiga, entendeu? E Babilônia. Então veja o capítulo 18 de Apocalipse. Caiu a grande Babilônia. A grande Babilônia é a mãe de toda religião falsa. Toda religião falsa.
Caiu a grande Babilônia. Através dessa grande Babilônia, que até hoje existe, entendeu? Está lá o Egito, lá no Oriente Médio, está lá o Egito, está lá a Babilônia, está lá a Grécia Antiga, entendeu? Existe lá, está Roma. Então você observa algo que em breve, creio que já está sendo anunciado, ou está chegando o fim, ou muitas coisas ainda vão acontecer daqui para frente, não sei, né? Se tratando da palavra de Deus, do livro de Apocalipse, são coisa futura, mas essa Babilônia, caiu a grande Babilônia. Como é que a grande Babilônia ela pode cair? Como é que a grande Babilônia ela pode cair? Para milhões e milhões, bilhões, né? Porque bilhões de pessoas, Babilônia já caiu. Babilônia já caiu há muito tempo. Babilônia caiu para mim. Babilônia caiu para milhões e milhões de crentes no Brasil e no mundo. Então Babilônia caiu. Por que Babilônia? Porque Babilônia segue os mesmos modelos do Egito. Segue o mesmo modelo da Grécia Antiga, segue o mesmo modelo da Roma. Então você observa que a religiosidade do Egito é a mesma da Babilônia, é a mesma da Grécia Antiga, é a mesma de Roma, em termos de adoração a ídolos, a feitiçaria, o satanismo. Isso o Brasil abraçou o Egito. O Brasil abraçou a Babilônia, a Grécia Antiga, através da sua religiosidade. A sua religiosidade, o Brasil está preso ainda no Egito. O Brasil está preso no Egito. Porque foi adotaram os mesmos costumes, o mesmo modelo, a mesma religiosidade, os mesmos costumes, a mesma cultura são as mesmas do Egito, no Brasil, da Babilônia, da Grécia Antiga. Isso aí foi adotado pelo brasileiro, adotaram. Entendeu? A questão de adoração a ídolos. O que é que Deus disse para mais de 2 milhões de hebreus? Quando os hebreus saíram do Egito, quando chegaram lá no Monte Horebe, como foi que Deus disse para toda Israel? Eu sou o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Nenhuma semelhança estão em cima nos céus, na terra, debaixo da terra, nas águas. Não te curvarás a ela, não servirás a ela, não adorarás a ela, porque eu visito a maldade dos pais, dos filhos da terceira, quarta geração, daqueles que me aborrecem. Israel passou 4 gerações, 400 anos só aborrecendo a Deus dentro do Egito. Dentro do Egito, por quê? Porque lá eles aprenderam os costumes, a religiosidade, a cultura do Egito. Então veja que o povo estava com a cabeça contaminada na questão das imagens da escultura, aos deuses da mitologia grega. Olha lá, o pessoal estava tão contaminado, com suas mentes contaminadas, porque Deus disse para Moisés, Moisés, esse povo é um povo destinado. Moisés, essa geração que saiu do Egito não vai entrar em Canaã. Deus passou 40 anos com o povo no deserto para tirar toda a merda, toda a contaminação da religiosidade, da feitiçaria, do satanismo, da cabeça dos hebreus. Caso eles quisessem entrar em Canaã, eles teriam que renunciar ao Egito, teriam que renunciar à Babilônia, a Grécia Antiga. Teria que renunciar a essas nações antigas, porque essas nações vieram antes mesmo da Bíblia, antes mesmo das Escrituras existirem. Ele já lá tinha adotado. Você vê a questão do pai de Abraão, Tera, no capítulo 24, versículo 2 de Josué, quando Josué diz mesmo assim, Tera, pai de Abraão, pai de Noá, eles adoravam outros deuses, O pai de Abraão foi escritor, foi fundidor da imagem de escultura.
Ele fazia as imagens de escultura e levava para o Egito para vender. Para vender. Por isso que Deus tirou Abraão do meio da sua parentela. Saia do meio do seu pai, saia do meio da sua família. Por quê? Porque eu vou levar você para uma terra, para Canaã, para uma terra que manda leite e mel, e vou fazer de você uma grande nação. E nessa nação está se tratando de Israel, está se tratando do povo judeu. Então caiu a grande Babilônia. A Babilônia vai cair, já caiu, vai cair? Está caindo. A Babilônia aos poucos está caindo. Por quê? Porque o povo está abrindo os olhos para o Evangelho. Está abrindo os olhos para o Evangelho de Cristo. O Evangelho, estão abraçando Cristo, estão abandonando o Egito, estão abandonando a Babilônia, a Grécia Antiga, a Roma. Por quê? Porque são filiadas a essas nações e seguem os mesmos modelos na questão de religiões, na questão da sua religiosidade, na questão de adoração a ídolos, adoração às imagens de escultura. Não entendeu como é que as coisas? A feitiçaria, o satanismo, isso dentro do Egito, isso dentro da Babilônia, da Grécia Antiga. E as nações abraçaram os costumes, a religiosidade, a feitiçaria, o satanismo, que essas nações já vêm de muitos tempos, já de muitos anos, já de muitos séculos. Olha, já vem nessa prática, meu irmão. Ei, na questão, quando você vê os filisteus, a Síria, olha lá, essas nações seguem os mesmos modelos, as mesmas religiosidades dessas nações. Então veja a quem está entregue o mundo está entregue a quem? A Babilônia. Mas Babilônia vai ter que cair. Babilônia vai ter que cair. Por quê? Porque ela é a mãe, ela é a chefe, é a cabeça de toda religião falsa que existe no mundo. Caiu a grande Babilônia. O Evangelho de Cristo, quando Jesus disse assim, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Quando você se converte a Cristo, é batizado nas águas. Quando você é batizado nas águas, você não tem mais compromisso com religião nenhuma. Você não tem mais compromisso com o Egito. Você não tem mais compromisso com a Babilônia. Você não vai ter mais compromisso com a Grécia Antiga, com Roma, porque você marcou com Cristo, fechou com Cristo. Porque a marca registrada do cristianismo é o batismo nas águas. É o batismo nas águas. Quando João veio batizando lá, João veio do deserto. João Batista veio do deserto anunciar a graça de Cristo. Entendeu? Anunciando a graça de Cristo, e todos que iam a João Batista e eram batizados, nunca mais voltava ao templo de Salomão, ou seja, ao judaísmo. Lá para viver o judaísmo, a lei de Moisés, eles quando eram batizados, nunca mais. Quando ele era batizado, não tinha mais compromisso com a lei de Moisés, com o judaísmo, com o islamismo, paganismo. E nesse tempo já existia o que? Fariseísmo, né? Saduceísmo, os lesotes, já tinha lá os assênios. Essas são religiões seitas que já havia nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus, lá dentro de Israel. Entendeu? Aí essas nações, essas religiões seguiam o mesmo modelo dessas nações. E o Brasil segue qual é o modelo? Qual é o modelo de Israel, da nação de Israel? Não. O Brasil não segue o modelo da nação de Israel. Por quê? Porque ele está se tratando de judeus. E judeus não se prostram diante de uma imagem. Judeus jamais vai fazer uma imagem de escultura para adorar. Por quê? Porque mais de 2 milhões de judeus, quando saíram do Egito, Deus disse, eu sou o vosso Deus que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nenhuma semelhança em cima dos céus, na terra, debaixo da terra, nas águas. Então, veja aí que Deus está condenando esse ato de adoração a ídolo. E da onde veio essa questão de adoração a ídolo? Veio da onde? Olha, já de muitos séculos atrás, já nos dias de Abraão, o pai de Abraão, Tera, adorava outros deuses. Adorava outros deuses, lá o Deus do Egito.
E você acha que o Brasil segue o quê? Ou você acha que o Brasil anda adorando quem? O Brasil é tomado pela idolatria. O Brasil é tomado pela feitiçaria, pelo satanismo. Deuteronômio no capítulo 18, versículo 9 ao 14, Deus diz lá para toda Israel, para mais de 2 milhões de hebreus, dizendo: quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus te der, está se tratando de Canaã, terra que manda leite e mel, quando vocês entrarem nessa terra, não se chegue às outras nações, para que não aprenda as suas abominações. Porque Deus sabia de onde tinha tirado Israel. De onde tinha tirado Israel? Lá do Egito, da terra contaminada pela idolatria, pela feitiçaria, pelo satanismo. Então Deus passa leis, estatutos e juízo, de acordo com Deuteronômio capítulo 5, de acordo com Deuteronômio capítulo 8, com base em Malaquias capítulo 4, versículo 4, Deus está dando ordem, Deus está dando um mandamento para toda Israel renunciar aos prazeres do Egito, da Babilônia, da Grécia Antiga, entendeu? De Roma. Deus está dando ordem para você abandonar totalmente, renunciar e adorar somente a Ele, adorar somente a Ele. Quando Deus no capítulo 23 de Êxodo, versículo 23 até o 25, Deus está dizendo: meu anjo irá diante de vocês, vão dar vitória. Vocês vão confrontar essas nações. Vocês vão contra a nação de A, contra a nação de B, contra a nação de C. Mas não se prostre diante dos seus deuses. Não faça conforme as suas obras. Mas antes de destrua todas as suas imagens de escultura. E servirei somente a mim, somente ao Senhor. E Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do meio de vós toda enfermidade. Toda enfermidade. Caiu a grande Babilônia. Apocalipse capítulo 2, capítulo 18. Por que Babilônia? Porque Babilônia é a mãe de toda religião falsa que existe na face da terra. E o Brasil segue o mesmo modelo da Babilônia, do Egito, da Grécia Antiga, de Roma, referente acerca de religiosidade, acerca daquilo que é praticado dentro do Brasil. O Brasil tem empestado de quê, meu amigo? De Egito, dos egípcios. Está empestado de quê, meu irmão? De babilônico. O que está empestado de quê? Dos gregos, da Grécia Antiga, de Roma. Eles trouxeram as suas religiões para as nações, mas não trouxeram Israel. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Está tratando de Israel. Salmos 33 é a idade de Cristo, 12, versículo 12, as 12 tribos de Israel, esse capítulo, versículo, esse salmo, referente a Israel, não é referente ao Brasil, não é referente às outras nações, não é referente ao Egito, à Grécia Antiga, Babilônia, Roma, não tem nada a ver com esse salmo. Por quê? Porque essas nações são nações pagãs diante de Deus. As nações pagãs diante de Deus, que o povo está aí adorando imagens de escultura, carregando em procissão as suas imagens de escultura. Agora veja o que é que Deus diz, aqui, ó. Veja o que Deus vai falar aqui para você a respeito das imagens de escultura, a respeito de imagens de escultura. Isaías 45, vamos lá em Isaías 45, gente. Vamos lá e ler Isaías 45, vamos lá. Isaías 45, vamos lá, diz aqui, olha só, versículo 45, versículo 16, vamos começar pelo 16, diz assim, olha aqui, diz assim: vergonhar-se-ão e também se confundirão, todos cairão juntamente na afronta os que fabricam imagem de escultura. Mas Israel será salvo pelo Senhor, com a salvação, eterna salvação, pelo que não serei envergonhado, nem confundido em toda a eternidade. Diz aqui, olha só, gente, Isaías capítulo 45, versículo 16. Diz assim, olha só, versículo 16, diz assim, envergonhar-se-ão também, se confundirão, todos cairão na afronta os que fabricam imagem de escultura. Agora vamos ver, versículo 19,
Versículo 20: congregai-vos, vós vinde, chegai-vos junto, vós que escapastes das nações, nada sábios que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, e roga um Deus que não pode salvar. Diz aqui, ó, congregai-vos vós e vinde vós, vós que escapaste das nações, vós que escapaste do Egito, da Babilônia, da Grécia Antiga, de Roma, vós que escapaste dessas nações, que se tratando das idolatrias, nada sábios que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feita de madeira, e rogam Deus que não pode salvar. Já anunciai, chegava junto, tomai conselho, todos junto, quem fez ouvir desde da antiguidade, não sou eu, o Senhor, porventura não sou eu o Senhor, e não há outro, não há outro senão eu, Deus justo e Salvador, não há fora de mim, não existe salvação fora de Deus. Querido, não existe salvação nas imagens de escultura, na feitiçaria, no satanismo. Isso só vai te levar ao inferno, ao lago de fogo. Ao lago de fogo, a Babilônia vai ter que cair. Vai ter que cair, vai ter que cair. A Babilônia vai ter que cair. E o que tem que acontecer na face da terra para que essa Babilônia caia totalmente? As pessoas têm que se converter a Cristo. Tem que se converter a Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Oh, nações, oh, religiões, seitas. Aí, ó, a palavra de Deus. Capítulo 3 de João, versículo 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas lhe entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, porém quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre os tais permanecerá. Para que Babilônia venha cair totalmente, para que Babilônia venha cair as religiões falsas, as seitas, vamos para Jeremias. Jeremias, querido, vamos lá para Jeremias capítulo 10, vamos. Jeremias capítulo 10, vamos lá. Capítulo 10, versículo 11, diz assim: assim direis aos deuses que não fizeram os céus nem a terra, desaparecerão da terra e debaixo desse céu. Então veja quem foi que criou os céus. Quem foi que criou os céus? Diz aqui o versículo 12. Deus fez, ó, ele fez a terra com o seu poder, ele estabeleceu o mundo e por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Então Deus criou todas as coisas. E os deuses que não criaram nada, porque dentro que Deus criou a todos na terra, tudo Deus criou, não foi os anjos que criou, não foi a criatura que ele criou, nada, entendeu como é que é as coisas? Foi ele que criou os céus e a terra e o mar, foi Deus que criou. Entendeu? E o que vai acontecer com esses deuses que não criaram os céus e a terra? Versículo 11 do capítulo 10 de Jeremias: assim direi aos deuses que não fizeram os céus nem a terra, desaparecendo da terra debaixo do céu, debaixo desse céu. Então, e o versículo 14: todo homem se endobreceu, se embruteceu e não tem ciência, envergonha-se a todos fundidor de imagem de escultura, porque suas imagens fundidas mentira é, e não há espírito nela. Vaidade são e obra de engano. Obra de engano. Jeremias capítulo 10, versículo 12, 14, 15 a 16. Você tem que ler, meu irmão. Você tem que ler a Bíblia, meu irmão. Ei, capítulo 14 dele. Todo homem se endobreceu. Todo homem não tem ciência acerca das coisas de Deus. Acerca das coisas de Deus. E ele faz o que? Todo fundidor de imagem de escultura. Olha, todos serão confundidos. Todo fundidor. Envergonha-se-á. Todos fundidores de imagem de escultura, todos fazedores de imagem de escultura. Por quê? Porque não há espírito nas imagens de escultura, não há espírito. Vaidade são obra de engano, vaidade são e obra de engano são as imagens de escultura. Então, Deus, onde é que existem essas coisas? Onde é que existem essas coisas? No Egito, na Babilônia, na Grécia Antiga. Mas dentro de Israel não. Dentro de Israel estaria proibido para mais de 2 milhões de hebreus não se prostrar diante das imagens de escultura, nem fazer as imagens de escultura.
Então o Brasil está precisando de Israel. O Brasil está precisando diretamente de Israel. O Brasil não precisa do Egito. O Brasil não precisa da Grécia Antiga. O Brasil não precisa da Babilônia. O Brasil não precisa de Roma. O Brasil só precisa de Israel, da nação judaica, da nação dos judeus, que tá essa prática de adoração no meio do povo judeu, convertido a Cristo, convertido a Moisés, que estão lá, eles ainda no judaísmo, mas estão lá na Bíblia, na palavra de Deus, crendo em Deus, como fez Abraão. Quando Deus viu que o pai de Abraão servia a outros deuses, Deus disse para Abraão: saia do meio da sua parentela. Quer dizer, Deus falava com Abraão, mas não falava com Tera. Devia falar com Tera, né? Segundo os católicos, segundo os espíritos, segundo as pessoas que são fãs, são adeptos das imagens de escultura, Deus podia falar com Tera, pai de Abraão, mas falou não, falou com Abraão. Por que não falou com Tera? Porque Tera era um idólatra. Tera era um idólatra, fazedor de imagens de escultura, e levava as imagens para vender lá no Egito. Então Deus não falava com Tera, mas falou com Abraão, porque Abraão creu em Deus, isso foi importado como justiça. Então Deus não falou com Tera. Tá vendo que Deus não fala com as pessoas que adoram imagens de escultura? Deus não fala, não. Deus falou com Abraão, porque Abraão não adorava as imagens de escultura. Por quê? Porque era coisa do pai dele, mas ele não creu nas coisas do pai dele. Ele não cria nas imagens do pai dele, ele não cria nos deuses do pai dele. Abraão não. Abraão saiu diretamente e obedeceu à voz de Deus. Aí Deus disse: eu vou fazer de você uma grande nação. Aí veio Israel, as 12 tribos de Israel, que é a nação hoje, a nação dos judeus. A nação dos judeus, e os judeus não adoram imagem de escultura, gente. Você não pode fazer uma imagem de Jesus e botar em cima do altar. Você tem que adorar Jesus em espírito e em verdade. Você não pode fazer uma imagem de Maria porque ela é judeia, nasceu na Judeia. Entendeu como é que as coisas? Os apóstolos de Cristo nasceu na Judeia. Você não pode fazer imagem de judeus para adorar, porque todos os judeus condenam esse ato de adoração de imagem de escultura. Isso são coisas do Egito, isso são coisas da Grécia, da Babilônia, de Roma. Isso não é de Israel. Entendeu, católico? Vamos acordar, católico, para a realidade. Saia da Babilônia. Caiu a grande Babilônia. É a mãe de toda religião falsa, de toda religião que adora as imagens de escultura, da feitiçaria, do satanismo. Então o Brasil abraçou o mesmo costume, os mesmos modelos, segue o mesmo modelo da religião lá do Egito, da Babilônia, da Grécia Antiga. Entendeu? Então todos vão ter que crer em Cristo Jesus, que é judeus. Com base em João capítulo 4, versículo 22. A salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Jesus disse para aquela mulher do poço de Jacó: crê, mulher, que eu falo contigo. O Messias está falando contigo, o Salvador do mundo. Entendeu? A salvação vem do judeu porque Jesus veio da nação de Israel. Veio porque ele veio para os seus, veio para os judeus. Veio para os judeus, mas os judeus rejeitaram. Mas a todos quanto aceitaram, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, aos que creem em seu nome. E todas as nações que aceitam a Cristo abandonam o Egito, abandona a Babilônia, abandona a Grécia Antiga, abandona Roma. Caiu a grande Babilônia. Capítulo 18 de Apocalipse. Caiu a grande Babilônia. E Babilônia, quem é Babilônia? Volte no passado. Antes de Israel existir, antes da nação dos judeus não existir, já existia o Egito, já existia a Babilônia, a Grécia Antiga. Então essas nações, aos olhos de Deus, são consideradas pagã. Por quê? Porque são as nações onde adoram os deuses. Então, quando Deus tira mais de 2 milhões de judeus lá do Egito, Deus agora vai armar, vai formar o seu exército. Com Deuteronômio, no livro de Número, capítulo 1, Deus chama Moisés e Arão: pegue todo esse jovem de 20 anos para cima, se aliste para sair a guerra dentro de Israel. Para quê? Para confrontar as nações e destruir os seus deuses. Para confrontar as nações e destruir os seus deuses. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 23, quando Davi faz aquela exaltação: não existe uma nação
uma nação como a nação de Israel, uma nação única na face da terra, uma nação tua, que tu resgatasse lá do Egito e fizesse dessa nação poderosa para confrontar as nações e destruir os seus deuses, para ir de contra o Egito, para ir de contra a Babilônia, de contra a Grécia Antiga, de contra os filisteus, de contra a Síria, para confrontar esses deuses dessas nações. Então, o Brasil está repleto. O Brasil está tomado pela idolatria, pela feitiçaria, pelo satanismo, diretamente obedecendo os costumes, a religiosidade de Israel. Não é de Israel, não é da Bíblia, a palavra de Deus, não. Eles seguem os modelos da Babilônia, do Egito, da Grécia Antiga, entendeu? Na questão da religiosidade. O povo hebreu ficou 400 anos preso, escravizado dentro do Egito, e lá eles aprenderam não só o serviço braçais, não, mas na questão da religiosidade lá do Egito, adorar as imagens de escultura aos deuses da mitologia grega. Você entendesse? E lá no deserto eles fizeram uma imagem de escultura para adorar. Fizeram um bezerro quando deram o Moisés para um morto, mas Deus disse: desce Moisés depressa, porque o povo fizeram um bezerro para si, fizeram deuses para si, e Deus lhe manda descer e manda destruir as imagens de escultura, e Deus destrói tudo ali, e Deus diz: só servir a mim, é só adorar a mim. As nações precisam disso aí, conhecer isso aí. Mas se as nações só quer saber do Egito, só quer saber da Grécia Antiga, da Babilônia, porque ambos, junto com a idolatria, a feitiçaria, o satanismo e todo o pecado operado na face da terra com prostituição, porque Paulo diz lá, né, porque as obras da canção manifestam qual são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, inveja, homicídio, bebedice, glotonaria, heresia, ira. Paulo está dizendo: quem pratica das coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 a 21. Mas o versículo 24 diz: mas os que são de Cristo crucificam a sua carne com suas paixões e concupiscência. Que são de Cristo matam os desejos dessa carne. Sim, dessa carne, para viver 365 dias no ano servindo a Deus, enquanto 365 dias o povo do mundo vive servindo a Babilônia, servindo ao Egito, a Grécia Antiga, a Roma, se morrendo em cima do pecado, indo para o inferno em cima do pecado, servindo a essas nações. Você tem que vir para Israel, você tem que vir para a nação de Cristo, que é a nação dos judeus, e não para o Egito, não para a Grécia, não para a Babilônia, porque vocês estão ferrados. Isaías capítulo 30, ai daqueles que descem ao Egito, para buscar solução no Egito, para buscar ajuda do Egito, ai daqueles que descem, ai dos filhos rebeldes que descem ao Egito, filho rebelde que desce ao Egito, que vai na Babilônia, que vai na Grécia Antiga, que vai em Roma. Misericórdia, sangue de Cristo tem poder, sangue de Cristo tem poder. Venha para Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém.